Olá, irmãos. Aqui é o pastor Alberto Seiroc, pastor da Igreja Batista Central em Tanguá. E nós estamos aqui para trazer mais uma reflexão, mais uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Procure se cuidar, se precaver. Fé não é sinônimo de imprudência, então procure fazer todas as coisas de acordo com as orientações médicas, sanitárias, para que você evite contrair essa gripe. Que Deus abençoe a sua vida, esteja te guardando e que você então tome todas essas precauções. Eu quero falar hoje sobre a expressão de João Batista em João capítulo 1, versículo 36. Aliás, são dois versículos, o 29 e o 36. São duas expressões que ele vai usar de forma repetida, de forma que ela então é dita por João Batista em relação a Jesus duas vezes. No dia do batismo de Jesus e no dia seguinte, quando ele se encontra de novo com Jesus, ele usa a mesma expressão. Eu gostaria então que você abrisse sua Bíblia nessa passagem, que diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha em direção a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E logo no dia seguinte, em João 1,36, ele diz que no dia seguinte, Jesus apareceu diante de João Batista e ele repetiu: Eis o Cordeiro de Deus. No domingo passado nós falamos a respeito da Páscoa e explicamos como a Páscoa foi o cumprimento de uma profecia que estava lá no Antigo Testamento, com todos os detalhes, e ela vai então se cumprir na pessoa de Jesus. Ele é chamado então de Cordeiro Pascual. Hoje nós vamos analisar mais um detalhe que eu gostaria então de aproveitar essa oportunidade, já que a mensagem está ainda bem fresquinha na sua mente, e analisar com você essa questão do Cordeiro de Deus. Só repassando rapidamente, eu disse que entre o dia 10 até o dia 14, o cordeiro escolhido para ser morto na festa da Páscoa, ele deveria passar por um período de observação. O cordeiro não podia ficar doente, ele não podia ter mancha, ele não podia ter nenhum problema, porque ele então deveria ser substituído. É a doutrina então do cordeiro imaculado, ou seja, o cordeiro sem mancha, pronto para o sacrifício. E do dia 10 até o dia 14 era o período de observação desse cordeiro. Quando Jesus chegou a Jerusalém no dia 10, ele foi apresentado ao povo como sendo o Messias que veio ao mundo para salvar os homens. É aquele momento de glorificação, de exaltação, quando Jesus entra montado num jumento em Jerusalém, e ele então é aclamado rei, onde toda a população declara: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Logo depois, então, você lê lá no texto de Mateus, no capítulo 21, onde tudo aquilo que estava acontecendo era o cumprimento de uma profecia que havia sido feita lá no Antigo Testamento. Na crucificação de Cristo, no seu momento em que ele é colocado, por exemplo, entre os dois malfeitores,
Tudo isso já estava profetizado, até o repartir das suas vestes pelos soldados romanos. Então, essas passagens que já trazem diretamente o cumprimento das profecias, fica bastante fácil, bastante nítido você identificar as profecias que vão sendo cumpridas. Todavia, existem outras características no texto que também são o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, só que muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso devido à nossa cultura ocidental, muito diferente da cultura oriental e principalmente da cultura judaica. Por exemplo, quando Jesus chega a Jerusalém, ele vai até o templo e, mais uma vez, ele expulsa os cambistas daquele templo, os vendedores que estavam ali. Então, em Mateus capítulo 21, nós lemos Jesus fazendo essa limpeza no templo. Essa atitude de Jesus, ela está relacionada a um costume judaico realizado na Páscoa, que era um antigo mandamento do Velho Testamento, onde o fermento deveria ser retirado da casa. Então, antes da Páscoa, antes do cozimento dos pães sem fermento, é comum varrer toda a casa, limpar toda a casa, para que não haja dentro da casa nenhum fermento. Então, esses pães sem fermento, os pães ázimos, eles são cozidos sem fermento, por isso levam esse nome, e também o fermento era retirado da casa. Observe que Jesus também, ele disse que era o pão da vida. Ele não tinha pecado. Então, logo, ele é o asmo, né, da nossa propiciação, ou seja, é aquele que vai entregar a sua vida por nós, sem pecado, sem fermento. Mas como havia também o costume ou o mandamento de se limpar a casa e retirar todo o fermento, observe que quando Jesus vai até o templo, ele está fazendo exatamente isso. Ele está extirpando, ele está retirando o fermento que estava no templo, ou seja, na sua casa, na casa de Deus, no templo de Deus. Então ele vai até ali, expulsa todos aqueles que vendiam e compravam no templo. Ou seja, o templo passou a ser um lugar de compra e venda de animais para sacrifícios. Então ele derrubou as mesas dos cambistas, ele derrubou as cadeiras, tirou aquelas gaiolas que estavam ali. Enfim, ele disse naquele momento as seguintes palavras: está escrito, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. O que Jesus fez ali era exatamente o cumprimento desse mandamento, de se retirar da casa ou das casas. Ele estava retirando da sua casa, do templo, esses cambistas que estavam ali realizando coisas completamente contrárias à palavra de Deus. Este era o fermento que foi retirado. E logo em seguida, Jesus realiza muitos milagres ali. Naquele mesmo dia, Jesus ele é questionado, e nesse período, até a sua crucificação, ele é questionado, ele vai ser perguntado, ele vai ser interrogado para ver, ou para se verificar, se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está realmente apto para o sacrifício. Se ele tem mancha, se ele tem pecado, se ele tem algum defeito. Então esse é o período que nós vamos chamar de período de observação do Cordeiro. Quando Jesus retira esses cambistas, alguns
chegam até ele, se aproximam dele e perguntam o seguinte: com que autoridade fazes isto? Quem te deu esta autoridade? Jesus não responde diretamente, mas ele diz o seguinte: vou fazer a vocês uma outra pergunta. O batismo de João, ele era do céu ou era dos homens? Ou seja, Jesus respondeu a pergunta com uma outra pergunta. E eles então pararam um pouco para pensar, porque eles ficaram ali como que encurralados, né? Se eles dissessem que o batismo de João era dos homens, era porque eles temiam o povo. Mas se eles dissessem, né, que era dos céus, né, por que eles não consideravam João um profeta? Então, eles simplesmente disseram: não sabemos. E Jesus então disse: então eu também não vou responder com que autoridade eu faço isso. Mas esse período de interrogatório, ele vai se alongar, né, durante todo esse período de exame do Cordeiro. Então eu quero trazer para você alguns pontos importantes, e agora, para que Jesus seja esse Cordeiro que tira o pecado do mundo, nós vamos analisar as características deste Cordeiro. Em Mateus capítulo 22, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Mateus capítulo 22, e nós vamos observar algumas passagens. A partir do versículo 15, os fariseus começam a fazer, né, uma busca de possíveis erros que possam levar Jesus a uma acusação e à morte. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento, nessa passagem de Mateus, capítulo 22. Essa passagem bíblica, ela vai nos trazer alguns elementos importantes para a nossa reflexão. A partir do versículo 15, nós lemos as seguintes expressões. Diz o texto: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e que ninguém se te dá porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Essa foi a primeira pergunta, ou seja, o primeiro questionamento direto em relação a Jesus, para tentar acusá-lo de alguma coisa, para manchar a sua reputação, a sua vida, a sua honra, para macular o Cordeiro imaculado. Então essa era a intenção. Eles não tinham com que acusar Jesus, mas eles tentaram de várias maneiras fazer isso, o tempo todo procurando manchar o nome de Jesus. Então Jesus, conhecendo a sua maldade, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele lhe diz: de quem é esta efígie e esta inscrição? E eles disseram: de César. Então lhes disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa expressão ficou bastante conhecida.
mas observe que ela faz parte de um contexto onde Jesus está sendo experimentado. E nesse primeiro teste que eles fazem diretamente com ele para tentar jogar Jesus contra o Império Romano, eles não conseguem nenhuma acusação. E a resposta de Jesus foi uma resposta que se tornou clássica: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a Bíblia chega a dizer o seguinte, que eles, ouvindo, né, essa resposta, se maravilharam e deixaram e se retiraram. Quem foram esses? Os fariseus e os herodianos, que era um grupo religioso fortíssimo naquela época. Logo em seguida, nós temos uma segunda abordagem feita por outro grupo religioso, que eram os saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. E a partir do versículo 23, do capítulo 22 de Mateus, nós lemos assim: no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que disseram não haver ressurreição, e interrogaram dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, e até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eles estão questionando Jesus a respeito de um costume antigo que havia entre os judeus, da sucessão através da morte de um irmão, deixando a viúva. Então, para não deixá-la desamparada, o irmão do falecido, ele se casaria com essa mulher. É claro que era um costume da época. E eles então questionaram Jesus, né, na ressurreição, de quem seria, né, a mulher, de quem a mulher seria realmente a esposa, né, de qual desses irmãos. Jesus então responde: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na verdade, muitos erram não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, não experimentando na sua vida o poder que a palavra de Deus tem na nossa vida. E o que Jesus então responde? Ele diz: na ressurreição, as pessoas não se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus é Deus dos vivos. E Jesus então, ao responder isso, deixou esses saduceus completamente desnorteados. E a multidão que estava ali se maravilhou da sua doutrina. Observe que a resposta de Jesus, né, vai mostrando que não há, do ponto de vista religioso, moral, político, social, nenhuma acusação que possa ser intentada contra ele. E nesses questionamentos, Jesus ele vai respondendo todas as coisas. Mas não para por aí, o cordeiro continua sendo testado. E diz o texto lá de Mateus capítulo 22, que logo em seguida os fariseus, quando souberam que ele havia emudecido os saduceus, reuniram-se de novo para tentar acusar Jesus de algum deslize,
algum pecado, algum erro, alguma palavra que pudesse trazer uma acusação contra ele. Mas eles não conseguiram. Diz o capítulo 22 ainda de Mateus, no versículo 35, que veio até Jesus um doutor da lei para interrogá-lo. O doutor da lei é aquele indivíduo que conhece profundamente o Antigo Testamento. Agora, existe uma questão. Você pode ler a Bíblia toda, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, você pode decorar a Bíblia toda, e mesmo assim você não ter uma experiência com Deus. Não abrir o seu coração para Jesus. Não permitir que a luz do céu entre na sua vida, entre no seu coração. Embora ele fosse um conhecedor, um escriba, né, um doutor da lei, ele não estava crendo em Jesus como sendo o Messias, como sendo o Salvador. Pelo contrário, ele queria justamente negar isso. Então esse doutor da lei, ele chega para Jesus e pergunta, né, Senhor, o mestre, né, qual é o grande mandamento na lei? Ou seja, nós temos mais de 600 mandamentos no Antigo Testamento. E ele queria saber, desses mandamentos, qual deles é o maior? Então Jesus responde diretamente. Ele já havia dito, já havia ensinado a respeito desse assunto outras vezes durante seu ministério terreno. Mas ele respondeu, mais uma vez, a esse doutor da lei, dizendo o seguinte: o maior mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. É este mandamento que nós precisamos viver hoje. Viver o maior de todos os mandamentos é realmente fazer com que a nossa vida possa ser transformada pelo poder de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar. E a pergunta que eu me faço, né, e faço também a você neste momento é: você ama a Deus de todo o seu coração? Eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu pensamento, o tempo todo. É esse o grande propósito que nós temos na nossa vida. Amar a Deus. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, não que seja menos importante, mas ele diz, o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quero só fazer um parênteses aqui. Amar ao próximo como a ti mesmo. A pergunta é: quem você deve amar? Primeiro, você deve amar primeiro o seu próximo ou você deve amar primeiro a você mesmo? Já parou para pensar nisso? Qual é a sua resposta? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu preciso amar a quem primeiro? A mim mesmo ou ao meu próximo? Muito bem. Então eu vou responder para você. Quando ele diz amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ele está dizendo que você precisa amar primeiro a você mesmo, para depois amar o próximo. Talvez você tenha aprendido, né? Eu aprendi assim no início, até que você faz uma análise mais profunda do texto. Quando ele diz amarás ao teu próximo como a ti mesmo, não quer dizer que você deva amar primeiro ao próximo para depois se amar. É justamente o contrário. Você primeiro precisa se amar para poder amar aos outros. Vamos fazer a seguinte comparação.
para isso ficar mais claro, talvez, na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Se eu digo assim, cozinhe a abóbora como você cozinha a batata. Cozinhe a abóbora como você cozinha a batata. Bom, qual é que eu vou cozinhar primeiro? Ou qual foi cozido primeiro? A abóbora ou a batata? Se eu vou cozinhar a abóbora como eu cozinho a batata ela foi cozida primeiro. A batata é a referência. E agora eu vou cozinhar a abóbora como eu cozinho a batata. Ou seja, a abóbora vem depois. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você primeiro precisa se amar. Se você não tem amor próprio, se você não tem amor por você mesmo, se você não confia em você, se você não acredita em você, se você não se ama, você não vai ter condições de amar o próximo. Então, esse amor pessoal não é um amor egoísta. Esse amor pessoal é o amor por você mesmo, onde você coloca Deus em primeiro lugar e se coloca diante desse Deus para agora poder amar ao seu próximo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso fez aquele doutor da lei ficar maravilhado diante do ensino de Jesus. Ele disse, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, não adianta você tentar cumprir toda a lei, tentar ensinar toda a lei, viver toda a lei, se você não vive esses mandamentos. E todo o sistema religioso, todo o sistema doutrinário da Bíblia está fundamentado nesses 2 mandamentos. Se você não cumpre esses, você não cumpre nenhum dos outros. Jesus, ele então faz logo em seguida uma pergunta aos fariseus que estão ali, interrogando-os, e logo depois ele é preso e na sua prisão ele é levado até o sumo sacerdote Caifás. Ele é levado ao genro de Caifás, chamado Anás, e logo em seguida ele é apresentado ao sumo sacerdote. Os cordeiros, na época da Páscoa, quando iam ser sacrificados, deveriam ser apresentados ao sumo sacerdote. Essa era a tradição. E Jesus foi levado até Caifás, foi colocado diante dele, e ele então enviou para o julgamento perante Pilatos. Quero só fazer uma observação aqui. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 19, nós temos o julgamento de Jesus. Eu gostaria até que você abrisse a sua Bíblia nessa passagem. Aliás, abra no capítulo 18 do Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo 12, então, até o 40. Eu quero ir direto para o final da passagem, quando Jesus, então, é apresentado a Pilatos. E perante Pilatos, Jesus ele é interrogado. Diz assim: depois levaram Jesus para a casa de Caifás para audiência, e era pela manhã cedo. E saindo, entraram na audiência para não entraram na audiência para não se contaminarem, pois para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazes contra esse homem? Ou seja, levaram Jesus até Pilatos e Pilatos queria saber qual é a acusação contra Jesus. Observe que não houve uma acusação formal. Eles simplesmente responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor,
não te entregaríamos. Ou seja, eles não responderam do que eles estavam acusando Jesus. Simplesmente disseram: se ele não fosse um malfeitor, nós não o traríamos a você. Então ele foi levado sem uma acusação formal. Pilatos, ele disse: olha, eu não vou julgar esse homem porque não existe uma acusação contra ele. Mas os judeus que estavam ali insistiram que ele deveria ser julgado. E Pilatos então leva Jesus, né, para ser inquirido. Nessa inquirição, Jesus é ouvido, ele faz várias perguntas e lá no final do capítulo 18, versículos 39 e 40, diz assim: disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Olha só o que Pilatos fez. Pilatos interrogou Jesus, questionou, ele foi ouvido. Naquela audiência, Pilatos disse: não acho nele crime algum. Ou seja, não há um motivo para a acusação de Jesus. E João, então, ele vai escrevendo, né, o seu evangelho, mostrar como se deu esse julgamento. Diz o texto ainda: mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que eu solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Então, lá no capítulo 19 do Evangelho de João, no capítulo 19, nós temos o relato dizendo o seguinte: Pilatos, pois, tomou então Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram roupa de púrpura, e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: eis aqui vô-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Ou seja, Pilatos, mais uma vez, né, leva Jesus lá para dentro, açoita, coloca aquele manto de púrpura, coloca uma coroa de espinho, humilha Jesus, açoita, leva-o para fora e diz: está aqui o vosso rei. Não acho nele crime algum. Então é a segunda vez que Pilatos ele declara que Jesus é inocente. Mas os judeus, eles insistiram e pediram a crucificação de Jesus, que você pode ler lá no capítulo 19 do Evangelho de João. E nós temos aqui então o relato lá no capítulo 19, versículo 12, onde se diz assim: desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ou seja, eles jogam Jesus contra o próprio Pilatos, e eles então não têm outra alternativa senão levar Jesus à crucificação. O relato, né, da crucificação está na outra mensagem de domingo passado, a respeito da Páscoa, mas eu quero então encerrar aqui dizendo o seguinte: naquele momento, quando Jesus é levado à crucificação, quando ele é levado na cruz,
quando ele está morrendo na cruz, é o momento da comemoração da Páscoa. E como era feita essa comemoração? Uma das coisas que é feita na comemoração da Páscoa é o cântico de alguns hinos. Jesus ele comemorou a Páscoa antecipadamente com seus discípulos. E depois então ele é levado para a crucificação. Ou seja, ele antecipa a Páscoa e institui um memorial chamado Ceia do Senhor. Jesus então, ele não participou da Páscoa como os judeus, porque ele foi a própria Páscoa, ele foi o sacrifício da Páscoa. Mas todos os demais, toda a nação judaica, naquele momento, quando estavam comemorando a Páscoa, uma das coisas que eles faziam era o cântico dos salmos. Ou seja, Jesus também cantou com seus discípulos e depois saiu para o Monte das Oliveiras. Quais são os cânticos entoados na Páscoa? Quando nós pensamos em cântico, nós pensamos logo numa música bonita, pensamos no hino que é cantado com frequência. Quando os judeus pensam em hino, eles estão falando dos salmos. E o hino que é cantado na Páscoa são os salmos 113 a 118. Eles então encerram essa festa cantando o Salmo 118, do 113 ao 118, que é o último salmo. Observe que quando a Páscoa, quando Jesus está morto na cruz, quando ele está lá, pregado numa cruz, morto, e quando eles vão retirá-lo, naquele momento, eles estão entoando o Salmo de número 118. Eu vou ler apenas alguns versículos desse Salmo. Não eram algumas pessoas que estavam cantando. Era toda a nação de Israel, naquele momento em que Cristo está na cruz. Todos, a nação inteira, está cantando o Salmo 118. E dentre os muitos versículos que estão aqui, eu vou frisar alguns. O versículo 21 do Salmo 118, que diz assim: Eu te darei graças, porque me respondeu e tornou-se a minha salvação. Eu te darei graças, porque me respondeu e tornou-se a minha salvação. Era isso que eles estavam dizendo. E a palavra salvação, na língua hebraica, é a palavra Yeshua. Yeshua é Jesus. Jesus, a minha salvação. Eles estavam entoando, dizendo que Jesus foi a resposta das suas orações. Esse é o nome hebraico de Jesus. E a música, ela agradece a Yeshua. Ou seja, agradece por se tornar Yeshua, a salvação. O Salmo 118, ainda no versículos de 22 a 25, ele diz assim: A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a principal pedra de esquina. Mais tarde Pedro vai repetir essa expressão. Mas eles estão cantando isso. Obra do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar e vamos ser felizes com isso. Senhor, ó Senhor, salva, nós te pedimos. Ó Senhor, nós pedimos, envia a prosperidade. Observe que a salvação estava chegando até eles, através do sacrifício de Cristo, e esse pedido estava sendo atendido por Deus, naquela hora, a toda a nação. O versículo 26 diz assim: Bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor. Nós o abençoamos da casa do Senhor. Aquilo que eles haviam cantado há 4 dias atrás.
Quando Jesus entrou em Jerusalém, eles repetem agora mais uma vez. Esse é o título messiânico de Jesus. E eles cantavam isso para Jesus, na sua entrada triunfal. E 4 dias depois, estão cantando de novo, só que rejeitando Jesus. O versículo 27 diz assim: o Senhor é Deus, e nos deu luz. Amarre o sacrifício da festa, com cordas às pontas do altar. Naquele momento, Jesus estava pregado na cruz. O sacrifício estava amarrado à cruz. E, no entanto, eles entenderam que naquele momento, embora estivessem cantando isso, aquele que estava amarrado no altar, aquele que estava pregado na cruz, não era o Salvador deles. Irmãos, há muitas coisas que eu gostaria de falar sobre esse assunto, mas eu gostaria de dizer a você o seguinte: tudo o que está na Bíblia foi cumprido ou há de ser cumprido exatamente como está escrito. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo aquilo que está de Gênesis a Apocalipse vai se cumprir literalmente na vida deste planeta, na vida dos habitantes da Terra, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu sei que estamos passando um momento difícil, que é o coronavírus, onde nós não podemos nos reunir, onde sentimos saudade dos irmãos. Como eu vejo tudo isso? Eu acredito que ainda não é o fim, mas é um prenúncio para a Igreja de Cristo, para que ela entenda aquilo que está escrito, tome consciência do momento que estamos vivendo e veja esse momento como apenas um ensaio daquilo que ainda está por acontecer. Ainda não é o fim, mas quando esse fim vier, todas aquelas coisas que estão escritas no livro de Apocalipse, na abertura dos 7 selos, das 7 trombetas, 7 taças, todas aquelas coisas serão terríveis. Hoje, nós temos uma oportunidade para nos prepararmos para aquilo que está para acontecer. Educarmos, talvez, os nossos filhos, se nós não formos viver isso. Mas à medida em que o fim se aproxima, nós precisamos entender o propósito de Deus, porque a sua palavra há de se cumprir aqui nesta terra e na vida de todas as pessoas, sejam pequenos ou grandes. Hoje nós vemos que não há diferença entre pequenos e poderosos. Não há uma luta de poder. O que aconteceu, apenas os chineses sabem e apenas Deus sabe. Talvez algum dia a verdade venha a ser descoberta. O que realmente aconteceu para que esse vírus se espalhasse por todo o mundo. Todavia, é um prenúncio de que nós precisamos estar preparados para aquilo que está para acontecer. Veja esse momento como um ensaio daquilo que pode acontecer em breves ou longos dias. Pode acontecer daqui a pouco ou pode acontecer mais tarde. O importante é que estejamos todos preparados. Creia na Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela se cumpre literalmente. E à medida em que a palavra de Deus vai se cumprindo, nós sabemos que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Estejamos preparados para isso. Será um dia glorioso para a igreja e com certeza será um dia de alegria para todos nós. Fique com Deus, que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Ore comigo neste momento. Nosso Deus, nosso Pai Celestial,
Derrame as tuas mais ricas bênçãos sobre a vida de cada um dos teus servos, cada pessoa que nos ouve. Que a tua mão poderosa, mais uma vez, se estenda sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, nos dando a paz, a tranquilidade, a alegria que vem de ti. Que possamos estar desenvolvendo, através dessa experiência, a nossa fé, a nossa confiança em ti, a nossa dependência total, porque a nossa vida, Senhor, nós a entregamos em tuas mãos. Continue, Senhor Deus, abençoando a vida dos teus servos, da tua igreja reunida nas casas, dos teus servos onde estiverem nesta hora. Aqueles que precisam sair para trabalhar, que sejam guardados e protegidos por ti. Aos médicos, aqueles que estão na linha de frente desta batalha, dá, Senhor Deus, a iluminação dos altos céus, para poder auxiliar, para poder cooperar e ajudar para o bem-estar de tantas pessoas que sofrem. Ajuda também, ó Deus, os enfermos, consolando e confortando seus corações. Aqueles que porventura tenham sofrido perdas, que possam compreender a tua vontade, o teu querer e o teu propósito para as nossas vidas. E possam, acima de tudo, estar confiados em ti, sabendo que a nossa vida, ela está em tuas mãos. Receba, Senhor Deus, também a nossa gratidão pelas muitas bênçãos que temos recebido de ti. Guarda-nos, proteja-nos, ampara a nossa vida, pois nós a colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim te abençoe e te guarde. Fique com o Senhor, que Deus ilumine a cada dia a sua vida. Amém.